Eu tô fugindo de tudo. Theo. Mas eu não aguento mais ouvir essas coisas de mim. Não aguento mais estar num lugar, as pessoas com medo de mim, assustadas, dizendo que eu sou um clone. Você não é um clone, Léo. Não. Novela O Clone, capítulo 132, terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito, muito, muito importante que vocês se inscrevam e ativem o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Deixa o seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte final da novela, em que falta só o Léo aparecer para o Lucas. E aí toda a parte final realmente, todo o trama final, o trâmite final da história começa a acontecer. Qual personagem vocês mais gostam? Comente aqui também. E também eu quero muito saber, então comente aí qual a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Vamos lá? A Edna fala que é muito angustiante olhar para Léo, mas Albieri fala que isso é porque ele é o primeiro, mas que daqui a pouco isso vai ser normal. Mas Edna fala que seria estranho ver alguém igual a ela, e se for alguém ruim, todos vão achar que ela também é uma pessoa má. Na outra cena, Jade pergunta se Said vai fazer a vontade de Radija e que a culpa disso também é dele, que colocou ela dentro da casa de Lucas. Zoraide fala que Said vai dar a resposta hoje. Jade fala que se ele não a aceitar, ela fica com o Zen. Na outra cena, Radija pergunta a resposta de Said, mas ele liga para Mohamed, que fala que Jade vai dar a resposta a Zen hoje à noite. A cena volta para Said, que desliga e diz que vai falar com Jade hoje, e Radija comemora. Depois Rania vai para o quarto e chora com a Mina. A cena vai para Radija falando para Nazira que Jade vai voltar e que vai contar para Zoraide. E Nazira fica reclamando de Said com a empregada. Na outra cena, Jade fica feliz por saber que Said vem falar com ela e Zoraide fala para ela não ligar para a borra de café. E Latifa fala para ela não esquecer que não pode nem chegar perto de Lucas. Na outra cena, Léo chega em casa e Dona Mocinha vai falar com ele para ele não ligar para o que eles dizem. Léo arruma a mochila e fala que vai para o deserto atrás da mulher que ele viu lá. Dona Mocinha diz que ele não sai enquanto a deusa não chegar. Na outra cena, o Louro José passa no carro e todos vão para o bar da Dona Jura para ver Ana Maria Braga. Todos comemoram e a cumprimentam. Depois, Louro José fala com Abdu e chama ele para o pagode com a mulher de biquíni. Abdu fica doido. Depois, Ana Maria Braga pressiona seu tião para casar logo com Dona Jura e pede a receita do pastelzinho. Na outra cena, Miro fala sobre Mel trabalhar para ajudar ele a ter mais responsabilidade, mas Xande fala que Mel está fazendo faculdade. Na cena seguinte, Leônidas fala que é bom Mel trabalhar no escritório com eles. Lucas concorda que vai ser bom, mas Maísa fala que tem medo dela roubá-la também. Dalva chega e fica feliz com a notícia. Na outra cena, os dependentes contam que quando chega na cocaína não tem mais volta e que a maconha afeta o cérebro e afeta o desempenho também. A cena vai para Mel chorando. Na cena seguinte, Zoraide chama Jade e diz que Zen chegou. Na sala, Jade fala que não vai com ele e que qualquer mulher seria muito feliz ao lado dele. Diz que quer voltar para Said, mas Zen fica triste e fala que não vai desistir dela. Jade conta que Said vai ali para conversar com ela. Zen chora e fala que precisa saber perder. Zen sai e Jade chora. Na outra cena, Ivete se arruma e fala que vai organizar a noite para Zen, que foi buscar Jade de volta. Na cena seguinte, Lucas pensa em Jade. Na outra cena, Zen chega em casa muito triste, sozinho. A cena vai para Ivete saindo da casa de Zen e dando de cara com Alicinha.
A cena vai pra Dalva falando que o Diogo quer que Maísa e Lucas fiquem juntos e que isso é um sinal, mas Maísa diz que ele é um clone e fala que Lucas mudou muito, que ele era apaixonante quando era jovem. E Dalva diz que precisa ir atrás do Diogo. Na cena seguinte, Deusa chega em casa e pergunta pra onde ele, Léo, vai. E Léo diz que está fugindo de tudo, que não aguenta mais ser chamado de clone. E Léo continua falando que não quer mais ninguém olhando assustado pra ele, dizendo que ele é um clone. Deusa chora e diz que ele não é um clone, ele é filho dela. Na outra cena, Leônidas olha a foto de Diogo, depois conta pra Dalva que Tavinho vai explicar como eles vão trazer o Diogo de volta. A cena volta pra Deusa, falando que eles querem colocar ele, Léo, no lugar de Diogo. Mas ela não vai deixar e pede pra ele não falar mais com Albieri. E Léo fala que não quer mais ficar ali e não quer mais nem olhar para Albieri. Depois pede para Deusa deixá-lo ir. Por fim, ele fala que volta para buscar a Deusa e sai. Deusa corre atrás dele chorando, mas não o alcança. Na outra cena, Tavinho tenta convencer Leônidas a tentar um acordo com Deusa antes deles entrarem com um processo. Leônidas acaba se convencendo a tentar, e eles combinam a ir na casa dela sem avisar. Na outra cena, Alicinha fala com Ivete com a cara mais lavada do mundo. Ivete a chama para ir na casa dela. Lá, Ivete é direto e diz que a Alicinha adorou a viagem dela, né? Ganhou um emprego e um namorado, e pergunta como ela não encontrou o relatório. A Alicinha fala que ela disse pro Roger que viu o relatório, mas que o relatório sumiu, e culpa Roger por tudo, e fala que ele ficou assim depois que começou a namorar Clarice. A cena seguinte, Clarice briga com Nando porque o dinheiro dela sumiu, e Nando tenta sair, mas Clarice bate nele e manda ele conversar com ela, e continua dizendo que ela trabalha o dia todo para ganhar aquele dinheiro, para ele pegar e comprar maconha, e joga na cara dele que ele perdeu até os estágios por causa disso. Nando chora e fala que não vai mais ser assim. Depois devolve o dinheiro para Clarice e a abraça. Na cena seguinte, Léo pergunta para Carla se ela conhece um clone, e Carla conta que só por foto e que eles envelhecem rápido. Depois, Léo sai e caminha pela praia. Em seguida, procura uma matéria sobre a Dolly para saber se ela envelheceu rápido mesmo. Na cena seguinte, Laurinda não acredita na versão de Alicinha e Ivete fala que tem pena de Alicinha. Na outra cena, Escobar chega na casa de Alicinha e fala para eles resolverem a história da procuração e diz que conseguiu uma ficha no cartório para ela fazer uma firma nova. Mas a Alicinha fala que não vai assinar e que perdeu a casa dela por culpa dele. Escobar fala que também perdeu muito por ela, mas a Alicinha fala que agora ele vai jogar tudo na cara dela mesmo e sai. Escobar vai atrás gritando que vai entrar na justiça. Na outra cena, Mohamed reclama de Said querer Jade de volta, e nesse momento a Min chega e avisa que Said chegou. Sidi Ali manda ele chamar Jade. Lá em cima, Jade se arruma toda para receber Said e desce toda feliz. Na sala, Sidi Ali chama Mohamed para saírem e deixam Jade e Said a sós. Said diz que veio falar com ela porque Hadija pediu e que ela sente a falta de Jade. Jade fala que sabe que prometeu isso uma vez, mas que agora ela sabe tudo que perdeu quando perdeu Said e vai dar valor a ele. Mas Said fala que veio para dizer que não a aceita de volta. Jade fica revoltada, falando que ele fez isso só para dispensar o Zen. Said diz que a ama e sempre a amou, mas não vai mais ser o homem que a aceita quando ela não tem ninguém. Depois Jade chora e Said a beija. Latif a vê e chama Zoraide para ver também. Depois Said sai e Jade chora. Latif e Zoraide consolam Jade. Na outra cena, Zen pensa em Jade enquanto a cantora canta ao fundo. Na cena seguinte, Hadija provoca a Rania falando que quando a mãe dela voltar, ela vai mandar na casa inteira, porque Said ama mais a mãe dela do que a Rania, e fala que ela vai ter uma menininha muito feia e o pai dela vai jogá-la ao vento junto com a menina.
A cena vai para Léo pensando que ele pode viver do mesmo jeito que Lucas e ter as mesmas doenças que ele tem também. Depois mostra Lobato perguntando a Lucas se ele não tem curiosidade em ver esse clone. Lucas fala que tem vergonha de acabar se vendo com 20 anos atrás e fala que foi quando ele tomou as piores decisões da vida dele. E Lobato fala que quando estava com 20 anos, estava completamente desorientado. Na outra cena, Mel fala dos problemas em casa e a cena vai para dependentes químicos dando depoimento de como a vida deles era boa e a droga acabou com tudo. A cena volta para Regininha falando para Mel que precisa dar um teco e as duas saem. Na cena seguinte, Léo pergunta a Albieri se ele vai viver como uma pessoa normal e se o Lucas tem alguma doença que ele vai ter também. Albieri não entende e fala para eles conversarem direito, mas Léo fala que não, que já tá cansado de todo mundo chamando ele de clone e que se ele não sabe responder, ele vai descobrir sozinho. Na outra cena, a Deusa tá preocupada com Léo. Ele bate na porta e Edivaldo fala para ela se acalmar e ir pro quarto que ele, Edivaldo, vai conversar com Léo. Deusa vai pro quarto e Edivaldo chama Léo para conversar e fala para ele não embarcar nessa de clone. Fala que mesmo que ele for um clone, pensa bem, como seria bom ter um clone, alguém que faça o trabalho duro por ele enquanto ele ficaria só na gafieira riscando o salão. Léo nesse momento fica até animado. Na cena seguinte, Nazira corre com Pitoco na praia. Xande chega e pergunta por Mel, mas Pitoco fala que não viu. Depois, ele vê Miro e Thelminha e pergunta por Mel. Thelminha fala que viu Mel saindo com Regininha e fala que não fala mais com Léo e que elas eram muito amigas mesmo, mas agora, quando ela chega perto da Mel, parece que ela é uma visita indesejada. Miro fala que o problema não é ela, é que os assuntos dela mudaram. Agora, Thelminha quer falar de faculdade, de garotos, praia, e Mel só quer saber de pó, e que ele tem pena do Xande. Na outra cena, Min pergunta a Carla se ela vai ter o mesmo filho, e Carla confirma. Samira de longe ri, e do nada ela vê Zé Roberto e fica em choque. Samira se esconde. Latifa aparece da janela e pergunta por ela, e Somaia mente falando que ela saiu de bicicleta. Zé Roberto vê Sumaia e vai falar com ela. Mohamed vê e chama Sumaia e fala que vai contar tudo para Abdu e que ela vai arder no mármore do inferno. Na outra cena, Odete entra no bar e Ligeiro e Raposão zoam ela. Dona Jura bota eles para correr. Depois Dona Jura fala que qualquer dia vai nesse piscinão de ramos com ela. A cena vai para Ligeiro e Raposão fazendo um acordo com a Ivete sobre um negócio que vai bombar na Zona Sul e fala que ela só precisa entrar com o carro. E Ivete aceita. Na cena seguinte, Said chega em casa e Radija chora e pergunta cadê minha mãe. A cena vai para Jade andando na praia. Ela para e agacha. Nesse momento sua pedra cai e sai rolando até Léo, que está sentado na outra pedra. Ele pega a pedra, olha para trás e os dois se olham. Léo sorri e Jade fica em choque. Léo chega perto dela e a chama pelo nome e fala que lembra dela do deserto. Jade sai correndo e Léo fica com a joia dela e fica admirando a pedra Jade. Na outra cena, Radija pergunta por Jade e Said fala que foi falar com ela, mas que ela não vai voltar. Radija sai chorando e Said pede para Rania deixá-lo sozinho e fica pensando em Jade. Na outra cena, Mohamed chama Sumaia para contar pro tio Abdu que ela tá se tornando espetaculosa. Mas Samira intervém e fala que o menino é da escola dela, Samira. E Mohamed pergunta o que esse garoto estava fazendo ali e pergunta qual o nome dele. E Samira fala que é o Zé Roberto. E Latifa saca tudo. Na outra cena, Jade chega em casa e se pergunta o que isso quer dizer. Zoraide chega e Jade conta pra ela que viu a sombra. Sid Ali chega e fala que eles vão pra festa. Jade fala que viu a sombra e Sid Ali pensa que é melhor não contar do clone, ou Jade vai acabar voltando com a história do Lucas de novo. Ele sai e Jade fala que o Albieri pode explicar e pede a Zoraide para pegar a caderneta telefônica do Sid Ali escondida. A cena volta para Samira e Mohamed fala que isso é um absurdo, que Samira não pode ter um amigo homem e fala que é culpa de Latifa.
Latifa fala que ele não está sendo justo com ela, mas Mohamed fala que ela que insistiu para ele colocar Samira na escola particular, que por ele, Samira estaria estudando em casa. Mohamed sai e lá fora fala para mim que agora ele tem uma missão, que a partir de hoje ele vai vigiar a irmã dele. Na cena seguinte, um instrutor de dança famoso chega no bar de Dona Jura e fica na resenha com o pessoal do bar. Na cena seguinte, Xande fala que não achou Mel. Miro manda ele sair fora e Thelminha fala para ele não falar assim, que a verdadeira Mel é companheira, amiga, cabeça. Mas Miro fala que ela era assim. Agora, ela tá nas drogas e que ele tá vivendo do mesmo jeito, só que a diferença é que ela sai, curte, bebe, cheira e ele fica em casa, preocupado com ela, esperando com ela. São dependências diferentes. Na outra cena, Mel e Regininha chegam no morro para pegar pó e a cena vai para dependentes químicos falando que faziam e fazem de tudo por só mais um teco. Na outra cena, Maísa fala que se Mel estivesse em casa não estaria nessa situação. Leônidas chega e fala que vai resolver a situação do Léo. Maísa fala que há muito tempo não viu Leônidas assim, feliz, e fala que agora talvez ele permita que mude as coisas da casa. Mas Dalva fala que não, porque vai dificultar o reconhecimento do espírito. Na outra cena, Lobato fala com Dalva no telefone que não sabe se vai ou não a esse jantar. Ele desliga e fala para Carol que não quer ir para esse jantar e vê Leônidas e Tavinho traçando os caminhos do processo na frente dele, sendo que foi ele que bolou tudo. Leônidas chega e pergunta por Tavinho e fala que vai tentar um acordo. E Lobato ironicamente fala que Tavinho é ótimo. Na outra cena, Carla fala que Tavinho vai ficar de queixo caído quando souber que é pai. Mas Odete fala que ele vai ficar de queixo caído quando tiver que pagar a pensão. Tavinho passa e Lidiane liga para ele. Ele fala que tá no trânsito e desliga. Lidiane fala para Cecel que casar com um homem bonito é difícil. E fala que uma futura namorada dele vai sofrer também. Uma futura, não a Amália. Cecel então pergunta qual o problema da Amália. E Lidiane fala que não, que ela é amiga dela. Lidiane pode ser sogra dela. Na cena seguinte, Clarice fala que o Nando tá voltando as coisas, tá estudando, ficou em casa, tá tudo certinho por enquanto. Escobar chega e fala que a Alicinha não quer assinar a procuração e fala que é porque ela, Clarice, vai colocá-la para fora assim que ela assinar. E pede para ela, Clarice, falar com a Alicinha. Clarice ri ironicamente e fala que ele fez a merda de colocar o apartamento do filho dele no nome dessa vagabunda. E agora ele vem ali falar que a culpa é dela? E joga na cara dele que ele disse que só colocou o apartamento no nome dela para proteger o Nando dela, Clarice, e manda ele se virar para resgatar o apartamento do filho dela. Na outra cena, Edna conversa com a Anitta e Albieri chega. Edna vai falar com ele. E lá em cima, Albieri fala que viu o Léo, que falou que ele tá muito hostil, que falou com ele de uma maneira muito hostil. Edna fala que ele deve estar completamente atormentado, que eles, pessoas feitas de maneira normal, têm a referência de qualquer outra pessoa no mundo, mas ele, como um clone, olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém como ele. Na outra cena, Lucas fala para Dalva que eles nem sabem quem é esse garoto e que tem muita gente interesseira nesse mundo. Na outra cena, Leônidas chega e chama Léo de meu filho. Deus a chama por ele e Tavinho fala com Deusa que Leônidas quer conversar com ela. No portão, Leônidas chama Léo de Diogo e Léo o pergunta se ele acha que ele, Léo, vai morrer cedo. E Leônidas diz que não, que ele, Leônidas, não vai deixar. Eles entram e Leônidas fala que veio propor um acordo. Deusa fala que não quer saber de mais nada, mas Tavinho fala para Leônidas se acalmar. Depois Tavinho fala que vai contornar a situação e começa a falar com Deusa sobre um futuro para Léo, que seria muito bom se ele fosse reconhecido como filho de Leônidas. Deusa fala que não está entendendo onde isso quer chegar. Leônidas pensa que vai fazer as coisas do jeito dele. Ele levanta e vai até o quarto de Léo e o chama para morar na casa dele, mas Léo fala que não dá porque ele está indo morar no deserto. Mas Leônidas fala que leva ele.
Léo pergunta, leva mesmo? E Leônidas fala que sim, e chama ele para jantar na casa dele hoje. E eles acertam a viagem. Na sala, Deusa fala que ele só vai jantar na casa do Dr. Leônidas se ela for junto. E Leônidas fala para ela ir também. Na cena seguinte, Latifa entra desesperada, falando que Mohamed colocou Samira de castigo. E tenta chamar-se de Ali, mas Zoraide fala que ele saiu. Mohamed chega e fala que é pro bem dela, mas Latifa fala que se ela se sentir diferente das amigas dela, ela pode se afastar deles. Latifa vai falar com Samira, que fala que não vai casar com aquele pirralho do Marrocos e que o pai dela vai ter que aceitar o Zé Roberto. Na outra cena, Xande chega em casa e não vê Mel. Ele atende o telefone e fala com a mãe que a Mel tá ajudando ele a estudar pro vestibular, que tá chegando. Depois ele corre no quarto e vê que Mel não está e que levou o videocassete. Na cena seguinte, Jade chega para falar com Albieri. Ela fala que já passou por muita coisa para ficar com o Lucas, mas infelizmente não deu certo. E de repente, 20 anos depois, ele aparece na casa dela como um homem de 20 anos de novo, como se o tempo não tivesse passado para ele. E pergunta como isso é possível. Albieri fala que o Léo é um clone do Lucas. E assim termina o capítulo 132 de O Clone. Galera, antes da gente terminar, eu peço que por favor que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário, comente aqui o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.